Queridos, a paz do Senhor Jesus, como é que vai a tua vida, como é que vai o teu coração? Eu sou o teu irmão em Cristo, capelão Jonas Santos, aqui no canal Semeando a Palavra. Bem-vindos, não é? Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor ele nos concede de estar aqui falando a sua palavra. E nesta feita eu gostaria de estar comentando aqui a respeito do assunto dos dons espirituais, tendo em vista que muitos ainda estão enganados, né, a respeito de algumas manifestações aí que se dizem espirituais, que não tem nada a ver com os dons do Espírito Santo de Deus, não é verdade? E eu gostaria de estar lendo aqui um texto na palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1, que diz assim: a palavra de Deus. Acerca dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o que são dons espirituais, irmão Jonas, não é? Dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Observe que essas capacitações espirituais e também sobrenaturais que pelo Espírito de Deus, cada crente, cada servo de Deus, ele recebe aqui para um serviço, para uma execução especial aqui dos propósitos divinos, ou seja, cada crente que recebe aqui o dom espiritual, ele tem um propósito dado por Deus aqui para benefício da obra de Deus, ou seja, por meio da igreja aqui no trabalho, não é? Glória a Deus, da evangelização, do crescimento do reino de Deus aqui na terra, não é verdade? Glória a Deus para todos sempre. E vemos aí, né, em algumas congregações aí, em algumas manifestações, muitos aí sendo enganados a respeito aí dos dons espirituais. Uns se sacodem no chão, outros, não é, correm aí fazendo aviãozinho no meio da igreja, dizendo aí que é dom, aí é manifestação dos dons espirituais, falando que é o Espírito Santo aí agindo em suas vidas, mas que não tem nada a ver aí com o que diz a palavra de Deus, está totalmente fora aí do que diz respeito aos dons, às manifestações do Espírito de Deus, dos dons espirituais, porque o Senhor, não é? Ele nos deu aí os seus dons aí para um propósito aí, e os propósitos dos dons espirituais, nós podemos observar que no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, o versículo 7, o apóstolo Paulo, ele explica, não é? E deixa bem claro que os dons são faculdades divinas, não é? Operando na pessoa humana, ou seja, capacitando aqui homens e mulheres a servirem melhor a Deus no crescimento e na edificação da igreja, não é? Então, há um propósito de Deus para quando ele aqui reparte com cada crente, com cada cristão, servo de Deus, reparte os seus dons, dando ali, não é, a cada um seu dom. Há um propósito ali
de crescimento da obra de Deus, de edificação da igreja. E essas faculdades aqui, elas são divinas, operando na pessoa humana, ou seja, em cada crente. Observe que o propósito dos dons espirituais é, primeiro, edificar a igreja. Vamos observar aqui, não é, na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 4 e o 5 diz assim, a palavra de Deus: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Observe que este dom aqui espiritual, tanto o de profetizar como o de falar línguas estranhas, há um propósito. O que fala línguas estranhas edifica a si mesmo, não é? E o que profetiza edifica a igreja do Senhor. Observe que este propósito aqui dos dons espirituais aqui, não é? É de Deus aqui para aqui este propósito fundamental aqui de edificação da sua igreja, ou seja, do corpo de Cristo aqui na terra. E aquele que fala em língua, não é, deve também buscar aqui o dom de interpretação, porque o que fala em língua edifica a si mesmo, está ali falando ali com Deus, não é, em línguas estranhas. Segundo, edifica também a pessoa do crente, não é? A pessoa, o cristão. Efésios, no capítulo 4, o versículo 11 e o 12, diz assim a palavra de Deus. Versículo 11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Versículo 12 diz assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, não é? Há aqui um propósito de Deus para a edificação aqui do corpo de Cristo, do crente salvo em Cristo Jesus. E este propósito também aqui dos dons espirituais, ele capacita o crente a testemunhar de Cristo. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 4 e o 5, diz assim a palavra de Deus: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder e de poder. O versículo 5 diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, não é? Então, observe que o apóstolo Paulo aqui, não é? Ele fala a respeito da pregação aqui à igreja de Coríntios, né? Para aperfeiçoamento, para aqui, não é? O aperfeiçoamento do crente, a testemunhar aqui de Cristo. E ele pregava aqui, não é? Pelo poder de Deus aqui, a pregação do apóstolo Paulo, ela não consistia aqui em poder, em sabedoria humana, não, mas na sabedoria de Deus, não é? E também aqui o propósito dos dons espirituais aqui era para capacitar aqui o crente para ganhar almas para Cristo, não é? E não para estar fazendo aí aviãozinho no meio da igreja, se enrolando pelo chão. Mas vamos para a palavra de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, versículo 5 ao 8,
diz assim a palavra do Senhor. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. O versículo 7 diz: pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8 diz assim: e havia grande alegria naquela cidade. Então, observe aqui o que a palavra de Deus diz, que pela pregação ali de Filipe, ali quando ele estava pregando em Samaria ali, não é? Pessoas eram libertas de espíritos imundos ali, não é? As pessoas se alegravam ali, estavam com grande alegria ali por receber o evangelho de Cristo Jesus. Almas estavam se convertendo ali pelo poder ali do dom, não é? Da pregação da palavra de Deus. E o sinal aqui que Deus estava operando, aqui o propósito dos dons espirituais aqui, do dom, no caso aqui de Filipe, aqui da pregação da palavra de Deus, era aqui a convenção de almas, libertação de espíritos imundos. E o propósito também aqui que eu observo aqui é que a glorificação do nome do Senhor. Há muitas pessoas aí, não é verdade, que estão se iludindo aí, se autogloriando aí, não é? Dizendo aí que por causa dos dons aí, não é verdade? E muitas pessoas idolatram aí certos cidadãos, não é? Mas o dom é de Deus, ele dá a quem quer, e a honra e a glória é para ele, não é? O Senhor, ele nos deu os seus dons aí, não é? Ele repartiu com cada um de nós aí, para a glorificação do seu nome. Cuidado você aí que está aí se autogloriando, se achando autossuficiente aí, porque Deus, pela sua misericórdia, te deu alguns dons aí. Cuidado na tua vida, não é? Observe o que diz a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 16 e o versículo 14, não é? Eu vou ler o versículo 13 que diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Observe aqui, não é verdade, a continuação das últimas instruções aos discípulos, e Jesus, ele repete a promessa do Consolador e da sua própria volta. Então, aleluia, para todo sempre, a Deus a honra e a glória, não é? Só o Senhor, ele é digno de toda honra, de toda glorificação. E os dons também aqui, não é? Na vida do cristão, é a confirmação da palavra de Deus. Ainda no Evangelho, não é, escrito por Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo de número 16, o versículo 17 ao 20, diz assim a palavra de Deus: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. O versículo 20 diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Glória a Deus para todo sempre. Para concluir, não é, este vídeo, eu gostaria de estar lendo aqui Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4, que diz assim:
Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, ao qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Então, Deus, ele distribuiu os seus dons, não é? Espirituais aqui do seu Santo Espírito para um propósito, para crescimento do reino de Deus e não para a glorificação do homem, não é? Graças a Deus por estas palavras, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Shalom, Adonai a todos. Amém?